E continuando o último vídeo, depois de tudo que aconteceu aqui com esse mano aqui, ele e o parça dele vão começar a botar em prática aquele acordo que eles tinham. O menino aqui vai entrar em 19 dungeons com ele, pra proteger ele, pra ser o guarda-costa dele. Ele vai fazer isso porque ele quer upar de nível também, porque não tem outra dungeon onde ele possa ir e manter o segredo dele, que ele tá aumentando de nível, que ele tá upando. Porque em qualquer outra dungeon que ele entrar, o pessoal vai notar que ele tá forte para um caramba, porque ele era bem conhecido antes daquele ocorrido lá. Então ele quer aumentar de nível em segredo, e por isso que ele fez esse acordo com o moleque, entrar em 19 dungeons com ele, mas só pode entrar os dois. E o moleque, ele quer entrar em 19 dungeons porque ele precisa entrar em pelo menos 20 dungeons pra se tornar um líder de guilda e assumir a guilda que o pai dele tá querendo criar pra empresa deles, pra eles não ficar dependendo de outras guildas, essas coisas assim. Não, eles vão ter a própria guilda deles pra poder entrar nas dungeons e coletar os materiais pra empresa deles. E chega o dia 10 de entrar na dungeon, e como no acordo, vai entrar só os dois dentro do portal, mas tem que contratar uma galera, é porque é obrigatório, tem um limite mínimo de pessoas pra poder entrar no portal. Então ele contratou um pessoal lá pra completar o limite mínimo, mas só entre os dois aqui. O que importa é que tá no contrato e o depoimento do pessoal depois. E olha o pessoal que ele contratou. Tem de tudo um pouquinho aqui. Tem cachaceiro, tem gente que tá machucada e não pode entrar nos portais, tem menor de idade, tem vagabundo, só gente que tem licença de caçador, mas não tem condições de entrar em portal. Então ele se preparou pra entrar no portal. E esse mano aqui, como ele vai junto, ele se equipou com essa armadura aqui, só que como é pesado pra caramba e ele não tem muita força, o mano aqui diz pra ele deixar esse bagulho de lado e eles entrarem junto. Aí ele leva o capacete, só pra não dizer que ele não tá levando nada pra se proteger. E eles entram no portal e o cara lá sai arrebentando todo, uma arregaçando os monstros tudinho. E o pessoal que ficou do lado de fora, eles ficam lá comendo, fazendo alguma coisa, enquanto esperam eles voltarem do portal. Aí uma hora se passa e o mano aqui sai do portal correndo. Aí eles pensam, pô, deve ter acontecido alguma coisa errada, porque normalmente o povo demora 2 horas pra finalizar um portal. E eles saíram correndo por causa que o portal já tava fechando, porque mataram o chefão lá. E ficou todo mundo surpreso por isso. Finalizaram o portal rápido pra caramba. E depois de finalizar esse portal, eles se juntam com o povo na van e vão pra outro portal. Ele aqui reservou vários portais pra eles fecharem nesse dia. Que aí assim, ele pode pagar pra reservar um portal pra ele lá. Abre um portal lá, Associação de Caçadores toma conta e vende ele pra alguma guilda ou qualquer pessoa com muito dinheiro pra poder fechar ele. Aí o moleque reservou vários e eles vão passar o dia fechando portais, uns 3 por dia. E repete tudo aquilo de novo. Entra só os dois no portal. O mano aqui vai matando todo mundo e ele aqui vai recolhendo os minérios valiosos dos portais. Aí fecha o portal e vai pra outro. Eles vão fazendo isso por alguns dias. Até que o mano aqui, depois que ele chega no certo nível, aparece uma mensagem aqui pra ele. Missão de mudança de classe. É tipo aquele negócio de jogos de MMORPG. Tu chega num determinado nível, aí tu pode mudar a tua classe. Tu quer ser guerreiro, tu quer ser mago, tu quer ser arqueiro, quer ser necromante e por aí vai. Aí não tem a pedra que o mano aqui ganhou do outro. Essa pedra rúnica aqui, ele quebra a pedra rúnica antes de entrar no primeiro portal, pra ele receber a habilidade do cara lá. E assim ele consegue fazer a mesma coisa que o outro lá fazia, ficar invisível. E ele fica curioso com esse negócio aqui, missão de mudança de classe. Dava lá se ele queria aceitar ou não. Normalmente quando aparece uma missão assim, olha, apareceu a missão, vai fazer. Não, aqui apareceu. Deu opção pra ele escolher se ele quer ou não. Ele pode fazer a hora que ele quiser. Então ele avisa pro mano aqui que no dia seguinte eles vão ter um descanso, porque ele tem os assuntos a tratar. E esses assuntos era a missão de mudança de classe que ele quer fazer. E então chega o outro dia, ele vai pra um lugar bem distante pra poder abrir o portal. Ele vai, aceita a missão e abre um portal lá. E ele entra nesse portal e a missão começa. Ele tá num grande corredor, parece aquele negócio de castelo medieval. E do nada aparece um cavaleiro, uma armadura completa. E o nome dele, lembra daquele negócio lá de quando ele entrou no primeiro portal? O nome do mano aqui tá dessa cor. E o que significa que ele tá com nível de força semelhante ao dele. Se tivesse branco, é porque tá mais fraco. Mas como tá dessa cor aqui, então quer dizer que o nível dele é semelhante. E ele puxa a daga dele e vai pra cima do cavaleiro. Só que, tipo assim, ele tá de armadura. Então a daga não faz dano nenhum nele. Ele lembra que aconteceu a mesma coisa quando ele tava lutando com a cobra lá. A faca que ele tava usando não entrava de jeito nenhum na pele da cobra. Acontece a mesma coisa aqui com o cara lá. Não consegue dar dano por causa da armadura dele. E o que que ele faz? Ele lembra do jeito que ele matou a cobra e faz a mesma coisa aqui com ele. Usar força pra poder matar o vagabundo. E depois que ele consegue finalizar ele, o que é que acontece? Aparece mais cavaleiros pra ele derrotar. E como ele já sabe a manha pra derrotar eles, que sabe que a adaga dele não vai funcionar de jeito nenhum, então ele sai no soco com todo mundo aqui. E enquanto ele vai andando pelos corredores, mais cavaleiros vão aparecendo e ele vai derrotando todos e aumentando de nível. Até que ele nota uma coisa. Quando ele vai olhar pros cavaleiros que ele derrotou, alguns deixaram itens caídos no chão. Eles também deixaram armaduras pra ele vestir. E ele também percebe que ele nunca usou a função de usar equipamento que ele tem. Porque ele é tipo como se fosse um personagem de videogame mesmo. Tem a opção de equipar itens nele. Aí ele pega os itens que os cavaleiros deixaram ouro, deixaram parte de armaduras e ele se equipa. O bom é que quando ele equipa fica transparente, fica invisível. Não dá pra notar que ele tá com uma armadura. E elas aumentam os status dele. Dão mais agilidade, dão mais força, dão mais resistência. E ele equipa tudinho e vai-se embora. Até que ele chega numa porta grande assim. E ele logo nota que é a porta do chefão. E quando ele entra, ele sente a presença ameaçadora do chefão, que é este mano aqui. E o nome dele tá em vermelho. Significa que ele é muito mais forte que um mano aqui. E tem um trono vazio lá.
Então é como se ele fosse um cavaleiro do rei, que tá esperando o retorno do rei dele a quem ele serve. E ele vai pra cima do mano, e mano, este caramba aqui é forte demais. Aí ele destruiu o pilar como se fosse nada. Passou a espada ali, quebrou tudo. Mano, se esse negócio pega nele, tinha matado ele na hora. E o moleque tenta lutar, mas ele só apanha. É cada lapada seca que ele leva aqui. Ele até tentou acertar ele algumas vezes aqui, só que aquele negócio, ele tá de armadura, então a adaga dele não faz nenhum dano nele. Então ele vai usar a mesma estratégia que ele usou contra os cavaleiros. Vai no soco mesmo, na mão, no braço, usar a força bruta mesmo pra tentar derrotar ele. Aí ele guarda a adaga e fica em posição de luta pra ele. E ele aqui, vendo esse negócio, ele não vai lutar com arma contra alguém desarmado, por causa da honra de cavaleiro dele. Então o que ele faz? Ele finca a espada no chão, joga mais a adaga que ele tinha fora, tira a capa e vai no braço com o moleque. Vai lutar com ele no soco também. E é aqui onde o moleque mais apanha. É tanto do soco que ele leva. Ele levou tanta da surra. Ele tentou usar a agilidade dele pra tentar acertar um golpe nele, mas não tinha jeito não. Ele apanhou do mesmo jeito. Até quando ele pensava que tinha alguma chance de ganhar, o bicho aqui mostrava ser muito mais superior a ele e enchia ele de porrada. Até que ele cai sentado lá no trono, depois de apanhar tanto assim, e ele vê que o mano aqui tá quase pra morrer. Então pra finalizar ele, ele puxa a espada dele com tipo um poder de telecinese e vai finalizar o moleque. Parece que ele tá quase morto aqui mesmo. E no último momento, o mano segura a espada com a mão, o moleque se levanta, puxa a adaga dele e enfia no olho. Mano, ele cravou a espada dele no olho dele e saiu empurrando ele contra a parede. E ele pega a adaga do moleque e vai tentar usar contra ele, só que como é a adaga do moleque, ele faz a adaga desaparecer e voltar pro inventário dele, e depois ele puxa do inventário de novo e mete a adaga na cabeça dele, bem embaixo do queixo. E assim, com esse ataque surpresa, ele consegue vencer. Ah, mas fica pensando assim, um ataque surpresa, ele apanhou a luta toda, quando chegou no final fez um ataque surpresa. Até o moleque reconhece isso. Mano, foi muita sorte ter ganhado esse bagulho aqui. Um erro de cálculo, ele tinha me derrotado. E ele ganhou umas habilidades também, uma pedra única, que dá habilidade pra ele, daquele negócio lá. É tipo como se fosse uma mão invisível, uma telecinese assim, pra ele poder levantar objetos de longa distância. É a mesma habilidade que ele usou pra puxar a espada dele. E ele ganhou um equipamento, um capacete. E depois de vencer o chefão lá, esse mano aqui, aparece um aviso do sistema. Agora vai começar a missão de troca de classe. Eu pensando que esse negócio todo já era a missão. A missão vai começar agora. E qual era a missão? Tem que sobreviver o máximo de tempo possível a todos os inimigos que vão aparecer aí. É porque assim, quanto mais tempo ele continuar vivo, mais pontos ele vai ganhar pra poder obter uma classe boa. Quanto mais tempo ele passar vivo, melhor vai ser a classe que ele vai ganhar. E não tem aquele de cavaleiro? Aparece vários portais aí com uma porrada de cavaleiro. Eles não são muito fortes, só que tipo assim, é muito. E o moleque já tá quase sem vida e sem mana também. Ele vê que tem muito e que ele não tá dando conta, porque ele já tá ficando cansado. Então ele usa aquela habilidade do mano lá, ficar invisível e se esconde pra tentar ganhar tempo. Já que quanto mais tempo ele continuar vivo, melhor vai ser a classe dele. Só que aí aparece o porcaria do mago e usa uma habilidade lá que revela a localização dele. Aí ele não consegue usar mais a habilidade dele. Ele tenta usar, lembra daquela habilidade lá que ele usou contra esse vagabundo aqui? Então ele tenta usar lá também. Só que como ele tá com pouca mana, ele não pode ficar usando sempre. E não para de aparecer cavaleiro lá. E ele tá ficando cansado, ele não tá dando conta, o HP dele tá baixo pra caramba e ele quase ia morrer. Tipo assim, quase mesmo. O bicho lá já tá preparado pra largar a espada na cabeça dele. Só que lembra da missão diária? Ele não fez a porcaria da missão diária. Antes de entrar no portal aí, ele lembrou assim, eu não fiz a missão diária, deixa pra depois. Só que acabou o tempo da missão diária. E sabe o que acontece quando o tempo da missão diária acaba? Ele é transportado pro outro lugar deserto, assim, cheio desses bichos feios. Foi assim que ele se salvou. O bicho é muito cagado de sorte, ó. E tu pensa assim, por que ele não usou as poções de cura quando ele tava lá com os cavaleiros? É porque assim, um detalhe desse lugar onde ele tava aqui é que ele não pode usar poção de cura aí. E mesmo aumentando de nível lá, ele não vai se curar. E não dá pra usar poção de cura lá por isso. Mas aí, nesse lugar aqui onde ele tá, ele pode usar poção de cura. Só que não funciona do mesmo jeito. Aí quando ele chega aqui, ele pensa em recuperar o HP dele. E como é que ele faz isso? Matando esses bichinhos aqui. Porque se ele matar esses bichos, ele vai ganhar XP e ele vai poder aumentar de nível. E quando ele aumenta de nível, o HP dele é restaurado. Igual como aconteceu aqui quando ele tá lutando com o Cerberus. Ele aumentou de nível e o HP dele foi restaurado automaticamente. E aqui vai acontecer a mesma coisa. E ele vai pra cima dos bichos. Mas ele não dava conta, ele só podia fugir. Agora ele consegue matar esses bichos aqui. E depois de passar quase 4 horas, é porque é o tempo limite do negócio lá da penalidade. Se ele não fizer missão diária, ele vai ter que passar 4 horas fugindo dos bichos aí. Só que como ele tá forte, ele não precisa fugir, ele só precisa matar os bichos mesmo. E ele vai lá na lojinha do sistema e compra uma adaga própria pra cortar a armadura. Diferente da outra adaga lá, que ele não conseguia fazer nada, agora com esta daqui ele vai conseguir dar dano nos cavaleiros. E agora que ele já tá preparado, mais forte, com o HP dele no talo, ele vai enfrentar esses cavaleiros. Ele sai arregaçando todo mundo aqui com a nova adaga dele. E ele nota um negócio, ele já matou um monte, mas não para
adivinha? Ali, olha bem ali assim, rapidinho. Mais pra frente, tem a porcaria dos magos que estão abrindo portal pra estes safados aparecerem mais e mais. Aí o que ele faz? Vai matar a porcaria dos magos. Os bichos ficam protegendo ele, mas ele mata os magos do mesmo jeito. Aí só sobra 3. E o que esses vagabundos faz? Junta as armaduras tudinho e forma um colosso lá, um bicho grande, e manda o bicho atrás dele. Logicamente ele vai continuar indo atrás dos magos. Mas mesmo depois dos magos morrer, esses bichos aqui continuam vivos. Porque quando ele matou os outros magos, vários cavaleiros que eles tinham invocado caíram. Só que esse vagabundo aqui continua vivo. E mesmo assim ele consegue derrotar esse troço. Aí aparece um aviso do sistema. Ele conseguiu derrotar todos os inimigos. E a missão de troca de classe está completa. O cara passou mais de 4 horas pra fazer a porcaria dessa missão aqui. Lembra do negócio lá? Que quanto mais tempo ele passasse vivo, mais pontos ele ia ganhar pra conseguir uma classe melhor. Então o cara passou mais de 4 horas. Se ele não tivesse ido pra aquela porcaria lá, daquele castigo lá pra onde ele vai, se ele não fizer a missão diária, ele nunca ia conseguir ter feito isso aqui. E qual vai ser a classe dele? Necromante. O moleque fica indignado porque ele botou todos os pontos de atributo dele, a maioria pelo menos, em força e agilidade. E necromante é uma classe que depende muito de magia, de mana. E ele não colocou quase nada em inteligência. Inteligência é o que vai aumentar a mana dele. Então como ele tem pouco ponto de atributo em inteligência, ele tem pouca mana. E o moleque queria uma classe de assassino, por causa que os atributos e os pontos dele era todo pra virar um assassino. Usa adaga, tem pontos de força, de velocidade. Ainda tem aquela habilidade que ele ganhou desse vagabundo aqui de ficar invisível. Ele era ideal pra poder virar um assassino. Só que em vez de virar um assassino, ele vira um necromante. O moleque fica indignado com esse negócio. Ele tenta recusar lá a confirmação pra ver se ele consegue outra classe. Só que o sistema vai lá e fala: olha, mano, tu quer desistir mesmo? Porque necromante é uma classe secreta. Quer desistir mesmo? Ele para e pensa. Aí ele lembra dos maguinhos lá. Os maguinhos estavam invocando cavaleiro pra lutar por eles, caramba. Os maguinhos estavam invocando uma porrada de legião lá pra ele lutar por eles. Só que como eles são magos, ele não tem muita força, muita habilidade assim, então qualquer um pode matar eles fácil. E ele já pensou assim: eu posso invocar um exército pra lutar por mim, e como eu sou forte para um cacete, porque eu tenho um ponto de habilidade, de força, eu posso me defender também. Aí ele pensa nisso, ele vai lá e acha melhor aceitar, porque assim ele não vai mais precisar lutar sozinho. Ele vai ter um exército de bichos pra lutar por ele. Então ele vai e aceita a classe de necromante. Só que o sistema aparece lá e dá mais bônus de experiência pra ele, porque ele passou mais de 4 horas pra poder finalizar a missão, então ele ganhou mais pontos extras. E ele finalizou a missão com mais de 50% de HP, então ele ganhou mais pontos extras. Então a classe dele evoluiu, ele passou de necromante pra monarca das sombras. E ele também ganhou a habilidade única dele de necromante. É o negócio que todo necromante faz: levantar alguém morto pra poder lutar por ele. Aí ele olha assim e tem vários pontos assim, dizendo: olha, esse daqui pode ser levantado, esse daqui pode ser levantado, esse daqui pode ser levantado. E o sistema pede pra ele escolher uma palavra pra ativar essa habilidade. Aí ele fica pensando assim e decide escolher um nome. E qual é o nome que ele escolhe? Esse daqui. O original é esse daqui, só que como na tradução em português ficou erga-se. E ele invoca uns 30 bichos lá. É porque é o limite máximo que ele pode usar. Ele pode invocar 30 e guardar 20. Esse negócio de guardar 20 é tipo assim: ele invocou um bicho lá e quer guardar ele pra lutar pra depois. Então ele guarda o bichinho lá. Aí quando ele quiser, ele pode invocar de novo. É tipo se fosse uma bolsa Pokémon. Aí tem os cavaleiros e tem os magos também. E cada um tem nível também. Então se eles lutarem bastante, eles podem ganhar XP e evoluir. E tipo assim, quando ele invoca mesmo, não é o corpo do bicho lá que sai levantando tipo um zumbi, não. É tipo como se fosse uma sombra mesmo que sai lá. O corpo do bicho continua jogado lá no chão, mas sai uma sombra que é representante dele, que é como se fosse ele mesmo. Ele olha e vê os bichos lá e ele acha isso legal pra caramba. Mano, eu ia querer uma habilidade dessa. Aí ele para e nota assim: se ele pode levantar os guerreiros e os magos, então ele pode levantar outra bichão também. E quem é? Este mano aqui, mano. Ele vai lá, olha pra ele assim e pensa: ele é forte para um caramba. Se ele puder lutar por mim, isso vai ser bom demais. Aí ele chega lá e ele fala: erga-se. Aí parece que o bichinho vai se levantar e não levanta. Aí tem um negócio lá, um limite de tentativas. Tem 3 tentativas pra tentar levantar uma sombra. E se não levantar, aí não dá mais pra invocar ele. Aí ele vai e fala com mais firmeza: erga-se. Aí o bicho vai, pensa que vai levantar e não levanta. Aí ele só tem mais uma tentativa. Aí ele vai lá e conversa com ele que ele não devia ficar parado aí, que ele não devia deixar a espada dele enferrujar, que ele não devia ficar esperando o rei que nunca mais vai voltar pro trono dele, e que ele devia lutar por ele, porque é isso que ele é. Ele é um guerreiro, então ele tem que lutar pra proteger o senhor dele. Aí ele vai lá e fala: erga-se mais uma vez. Aí vai, parece que vai levantar, vai lá, e levantou dessa vez. Dessa vez o moleque conseguiu invocar a primeira sombra forte dele. Aí aparece um aviso do sistema lá pra poder dar o nome pro bichão. É tipo como se fosse capturar Pokémon mesmo aqui esse negócio. Aí ele dá o nome de Igris. E o Igris se levanta e vai lá junto com os outros cavaleiros, e ele se ajoelha na frente dele. E aqui termina a primeira temporada. E é só isso, povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê like, compartilhe e se inscreva no canal. E tchau!